Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eliane Moreira, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. O destaque de hoje é uma tese de doutorado defendida no Instituto de História da UFO. Tramas e dramas da maternidade na adolescência. É o tema da pesquisa de uma professora do curso de graduação em enfermagem da UFO. Carla Denari, autora da pesquisa, é agora doutora em História e a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la aqui no UFO no Plural. Muito obrigada, Eliane. O prazer é meu falar desse tema que para mim é tão grato, né, que é a minha tese de doutorado. Professora, o que motivou a senhora a fazer esse estudo? Eu venho trabalhando na enfermagem já há muito tempo, né? Eu sou enfermeira obstetra, minha formação é enfermeira obstetra, e eu venho trabalhando com essa gravidez na adolescência há muitos anos, né? Com a questão da prevenção. E era muito difícil, porque a gente via que o nosso trabalho parecia que não dava frutos. Por mais trabalho que a gente tinha, por mais educação e saúde que se fazia dentro do posto de saúde, dentro dos pré-natais, né, dentro da comunidade, a gente não via resultado. Quando eu vim para cá, né, quando eu prestei o concurso aqui na UFO, eu entrei num grupo de pesquisa, o NEG, um núcleo de estudo de gênero, que trabalha aqui na universidade, que é um grupo de estudo multiprofissional, onde eu comecei a entender melhor, né, as questões sociais, as questões de gênero, as questões culturais, e eu fui perceber um novo viés para entender esse outro. E foi através, então, desses estudos, né, dessas outras bibliografias que eu fui entender e fui compreender melhor esse meu outro. Não na parte técnica, mas sim num outro olhar. Essa sua pesquisa foi realizada em que período? Ela foi realizada em 2000, né, de 2000 a 2010, a gente usou as fontes. São 10 anos, né, onde teve um período, né, de 2000 até 2000, acho que até 2004, 2005, que teve um boom, né, da gravidez na adolescência, e aí depois isso foi com os programas nacionais, isso foi diminuindo, né, até os níveis que a gente tem hoje, né, por conta da preocupação que se teve dos órgãos, né, das organizações nacionais também de saúde. Esse boom pode ser verificado tanto em Uberlândia como no restante do país? No restante do país. Aí... Foi uma coisa não só nacional, mas também fora do país, uma coisa internacional. E daí isso tudo trouxe uma inquietude para que você passasse, então, a tentar perceber por que isso estava acontecendo. Na verdade, essa inquietude se veio porque eu queria mais entender por que essas meninas continuavam a engravidar, apesar de tanto trabalho nosso, de toda a minha equipe de enfermagem, né, de toda a equipe de saúde, dessa prevenção. Por que isso não causava efeito, né, nessa população? E que população era essa, professora? Tinha um segmento? São usuários do Sistema Único de Saúde, ou seja, do SUS. São a população, né, que usa o Sistema Único de Saúde, né, para o cuidado dessa sua saúde, para a prevenção dessa sua saúde, né? Então, no meu caso, então, eram as gestantes que usavam o Sistema Único de Saúde para fazer o pré-natal, para fazer os seus cuidados, essas adolescentes. Então, na verdade, eu queria entender melhor isso. E eu queria deixar um pouco essa parte técnica, porque o que acontece? Na nossa formação, na minha formação, né, quanto enfermeiro, a gente é muito técnico, né? E eu queria entender melhor esse outro, e eu não tinha mais base para isso, né? Essa minha parte técnica, ela já tinha se esgotado completamente. E aí que eu fui para esse outro viés, que eu fui para a história, para entender esse novo olhar. É até interessante uma professora do curso de enfermagem fazer a pós-graduação no curso de história, mas justamente para entender esse aspecto social, olhar esse outro viés que a senhora tinha observado. Exatamente. E qual foi a faixa etária atendida na sua pesquisa e de que localidades de Uberlândia? A faixa etária foi de 14
a 19 anos, né, que a gente teve a maior incidência, e os locais foram a região leste e oeste de Uberlândia, onde a gente percebeu, através da Secretaria Municipal de Saúde, que Uberlândia tem a maior incidência de gravidez nessas duas localidades, região leste e região oeste. E alguns lugares específicos dessas regiões, né? No meu caso, a gente entrevistou, a gente buscou minhas fontes nas unidades básicas de saúde, né? E nos programas de saúde da família. Então foram as UBSFs do Morumbi, 1, 2, 3, 4 e 5, Joana d'Arc, Dom Almir e Canaã, 1, 2 e 3. Essa pesquisa foi feita por meio de questionários? Foi feito por meio, a gente usou como base a história oral. A história oral é uma base metodológica muito específica da história, né? E ela reflete muito como que aquela pessoa vive, como que a reflexão dela sobre a vida dela, através, né, de um relato. Né? Então, há algumas foi um questionário onde tinham perguntas norteadoras só para formalizar o diálogo, e aí eram perguntas, né, que daí a partir dessas perguntas elas iam, né, como um bate-papo, ia conversando sobre a gravidez, sobre o que ela sentiu, de como que foi aquilo para ela, se aquilo foi um problema ou não sei se aquilo não foi, e não só para ela, porque a minha tese, ela tem 80 entrevistas, né, são mais de 120 horas de entrevistas, e eu entrevistei não só as gestantes desses locais, mas eu entrevistei as gestantes, mães que são filhos tem mais de um filho, então ela já é mãe, né, e está grávida de novo, então aquela questão, né, que ela aprendeu com a primeira gravidez, ela nunca mais vai engravidar, então isso era um outro problema, ela acaba engravidando sim, 1, 2, 3 vezes, né, depois da primeira gravidez. Entrevistei os pais, os companheiros dessas gestantes e mães, para entender também como que eles pensavam, os pais, cuidadores dessas gestantes ou mães, e alguns profissionais da área de saúde. Professora, em pleno século XXI, a pílula anticoncepcional, movimentos sociais que chamam a atenção, mesmo assim, o resultado da pesquisa te surpreendeu? Muito. Por quê? Né? Porque era uma coisa que para mim não era esperado, porque o que eu tinha em mente, o que eu tinha aprendido, que a gravidez realmente era um problema, e é um problema a ser prevenido, porque a gente vê dentro da medicina, né, dentro da área da saúde, que a gravidez na adolescência, ela pode levar a vários outros problemas. O pré-natal, ele era mais complicado de uma gestante adolescente, você tem que ter uma cautela maior, você tem um risco maior de ter um parto, né, prematuro, você tem risco maior de ter descolamento de placenta, você tem risco maior de ter outras comorbidades. Então, para mim, era fato que aquela gravidez era um problema. E quando eu fui às minhas fontes, quando eu fui escutar essas fontes, entender historicamente essas fontes, né, eu fui perceber e elas me falaram que aquilo não é um problema para elas. Pelo contrário, é solução para vários problemas que ela enfrenta dentro, né, da sociedade onde ela vive. A questão da marginalidade, a questão da prostituição, a questão da droga, né? Então, há várias questões que quando ela engravida, ela sai daquele mundo e busca outra coisa melhor para a vida dela. Ou seja, então seria uma forma de estar buscando uma vida melhor por meio da maternidade? Na verdade, o que a gente percebeu nessa tese?
que a gravidez na adolescência, na verdade, para esse grupo... Não seria né, uma vida, professora, seria um contexto diferente. Um contexto diferente do que ela está vivendo. Para esse grupo de adolescentes, né, que eu estudei, a maternidade, ela é um rito de passagem para essas meninas, é um rito de passagem para o mundo adulto. Então, enquanto a sociedade, né, coloca que o rito de passagem para esses adolescentes, em geral, né, é entrar na universidade, é ir para o mundo público, né? Então, quer dizer, é a menina ter uma carreira, ela ter, né, outros patamares que ela não vai conseguir, né, porque ela não tem acesso à educação, ela não tem a boa, né, educação, ela não tem como entrar, né, tem muita dificuldade de entrar nessa universidade. Então, o que ela busca? Ela busca um novo acesso. Esse novo acesso para esse mundo adulto, qual que é? É a gravidez na adolescência. Então, aí, nesse momento, ela vai ser dona do nariz dela, ela vai ter a vida dela, ela vai construir uma vida diferente do que ela estava vivendo. Ou tentar, pelo menos, construir uma vida diferente com o companheiro dela do que ela estava vivendo hoje. Com o pai, muitas vezes, que é alcoólatra, a mãe, né, que bate, né, a família que é desestruturada. Então, ela vai buscar um novo contexto para essa vida dela. Por isso a importância da pesquisa ser realizada não só com a adolescente, mas com toda a família. Com toda a família, exatamente. Porque daí você vai entender outros viés. Né? Não só daquela adolescente, não só da mulher também, porque as questões de gênero não é só a menina e o menino, é a relação de poder que tem, né, entre esse menino, essa menina, entre o pai, entre a mãe, entre o cuidador, né, o profissional que está ali e esse grupo. Então, tudo isso, né, são relações de gênero. E entender, né, a fala de cada uma delas e como que isso se conecta, né, como que isso vai se conectar, que é o interessante. Interessante que a senhora ouviu depoimentos. Nesses questionários, nessas conversas que a senhora teve com essas adolescentes, em algum momento a senhora percebeu a gravidez como sendo um ato de irresponsabilidade? Nunca, nunca. Assim, a maioria das adolescentes que eu entrevistei, meninos e meninas, elas me falaram que todas elas sabiam sobre os métodos anticoncepcionais, elas tinham acesso desses métodos no posto de saúde, mas elas não utilizavam, tá? E que muitas delas queriam realmente engravidar e estavam tentando há tempo engravidar e não conseguiam. E assim, mesmo aquelas que usavam o método anticoncepcional e assim, que tomavam, né, erroneamente e que engravidaram, eles me falaram que a gravidez não foi um problema, né? A gravidez em si não foi um problema. O que foi um problema é como lidar com essa gravidez frente a essa sociedade que considera essa gravidez um problema. É importante considerar, Eliane, que na verdade a gravidez na adolescência, ela nem sempre foi um problema, né? Então, essa gravidez na adolescência, ela começa a ser um problema a partir de 1974, com a reunião da Organização Mundial de Saúde, onde se começa a se entender o conceito dessa adolescência. O que é ser adolescente? Porque no começo do século XX, né, a sociedade era totalmente aceito a menina que engravidasse com 12, 13 anos. Por quê? Porque isso era socialmente, já era aceito que ela era feita para casar, ser dona de casa, né, ser cuidadora desse lar, tirar esse homem da rua, né, Margaret Hago coloca muito bem isso. Tirar esse homem da rua, né, e da prostituição e colocar ele, né, na linha, né, no trabalho, para que seja construído o quê? Uma nação, tá, saudável. Isso vem do movimento higienista. Então, o movimento higienista no Brasil, que foram feitos por profissionais dessa área de saúde, ele coloca isso, ele normatiza o corpo, ele coloca regras.
Professor, então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente começa a discutir novamente essa faceta que até eu desconhecia, essa questão, né, da maternidade, como era vista por adolescentes antes e agora no período atual. Então o UFO no Plural vai para um rápido intervalo, continue ligado, daqui a pouquinho a gente volta.